Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Auto Corações ao Alto e hoje temos aqui uma convidada especial para falar sobre o assunto de aprender a descansar, como aprender a descansar, se descanso é a mesma coisa que preguiça, como a gente saber se a gente realmente precisa do descanso ou se é apenas um capricho. E a Esther, vocês sabem que ela é minha amiga de infância e ela tem muito a contribuir. Então, muito obrigada, Teté, por estar aqui nesse vídeo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, então, para quem não sabe, a Esther está escrevendo um livro, ela vai lançar agora entre final de julho e comecinho de agosto. E um dos pontos que ela estudou bastante é sobre essa necessidade do cuidado de si nessa parte do descanso, né, que faz parte também do nosso autoconhecimento. Então, hoje a gente vai trazer algumas coisas aqui para vocês. Eu sei que muitas têm dúvida, né? E eu sei que brota muitas vezes um sentimento de culpa materna. Uma culpa de, eu tenho que fazer tanta coisa, ainda não dá tempo de descansar. E aí a gente vai falar hoje a importância do descanso, que a gente precisa sim ter uma intencionalidade no descanso. Então, todas aqui devem viver com essa sensação de que a gente está numa correria, né, que às vezes sente uma estafa e que muitas vezes pode até acabar descontando nos outros, né, um cansaço acumulado. A gente sente que precisa dar conta de tudo, sempre precisa dar conta de tudo e pode deixar o nosso cuidado pessoal, o nosso tempo de descanso em último lugar e às vezes nem considerá-lo. Muitas coisas acabam ficando para o final do dia, então eu vivo na correria do dia e aí as crianças vão dormir, ou então eu tenho aquele tempo da noite, né? Mesmo para quem não tem filho, sempre tem um tempinho depois do jantar que dá uma relaxada e aí a gente acaba procrastinando muitas vezes, usando aquele tempo de uma forma ociosa, improdutiva e isso não gera descanso. E aí quando a gente, muitas vezes, a gente busca descansar, para tomar um café na metade do dia, respira, né? Olha para uma paisagem, olha para fora da janela. Aí nesse pouco tempo que a gente tem de descanso vem um sentimento de culpa, que também não é nada positivo, né? A gente muitas vezes acha que estar descansando é errado, né? E na verdade é o contrário, existe uma sabedoria no descanso. E eu acho que na nossa geração, com tanta informação disponível, tanta coisa que nos entretém, às vezes a gente também tem a sensação que vai descansar, por exemplo, vendo o celular, vendo vídeos e etc. E no fim a gente acaba gerando mais irritabilidade, a gente chega no final do dia cansadas, ainda cansadas, irritadas, com uma necessidade emocional maior, né, com uma falta de endereçamento dessa nossa necessidade de pessoal. E aí começam até a existir esses sintomas tão comuns hoje de depressão, burnout e outras doenças psíquicas mesmo, né? Que no fundo podem começar com esse gatilho da falta do descanso. E aí, por que falar nesse assunto? Pode parecer um assunto de pouca importância. Ana, você sempre fala aqui, né, dessas práticas de vida de fé e etc. Por que falar sobre descanso? Então eu percebi que existe aquela frase, descansar é só no céu. Tem gente que fala isso. Por um lado, claro, nosso descanso absoluto vai ser no céu. Claro que a nossa vida é uma labuta, é o trabalho, né? Essa é a nossa realidade. Mas isso não significa que Deus não queira que a gente descanse. E existem alguns fundamentos para isso. Então, o primeiro deles é que Deus descansou no sétimo dia. E como nós somos chamados a ser a imagem e semelhança de Deus, né, como a nossa primeira vocação, nós também devemos seguir o exemplo do nosso mestre, descansando no sétimo dia, ou seja, depois de uma semana de trabalho, poder ter um momento de descanso, ou depois de uma jornada de trabalho, poder ter um momento de descanso. Então isso é um dever, é algo que tem um fundamento bíblico. E se a gente olhar para Jesus, né, eu e a Esther estava tentando lembrar umas passagens do Evangelho, e aí eu me lembrei daquela cena, por exemplo, da samaritana. Se vocês se recordarem, Jesus foi até o poço, né, para beber água, porque ele queria um momento de descanso, ele queria um momento de repouso sozinho. E quantas vezes Jesus, né, se ausentava para ficar em silêncio, em contemplação. Isso é muito comum. E a Esther até lembrou de Betânia, né, Teté? Isso, ele quando tinha que atravessar ali em Jerusalém,
ele passava pelo lugar onde moravam os amigos Marta, Maria e Lázaro, e ele parava para também ter algum repouso com amigos, né? Tinha aquele momento com amigos. Então ele sabia, humanamente, ele era como nós, né? Totalmente. Deus se fez homem para que ele possa também ser um modelo para nós, humano, para que a gente possa se identificar com os sentimentos dele e com essa questão humana. Então, a gente vê ao longo do Evangelho, ficaram registrados, e não por acaso, esses momentos de descanso, de repouso, né? Tem Jesus também na barca, quando ele estava dormindo no chão mesmo do barco, né? Enquanto os apóstolos estavam lá no meio da tempestade. Então a gente vê que Jesus devia estar cansado. Né? E ele precisava desse descanso para poder servir melhor, para poder pregar melhor, para poder fazer os milagres, né? Que era o ofício de Jesus aqui na Terra. O próprio Deus, né? É o próprio Deus. Ele podia não dormir se ele quisesse. Exatamente. Ele precisava do descanso. E eu achei muito interessante uma vez, um padre falou assim para mim, né? Falou, olha, você não pode achar que só suas dificuldades você pode oferecer a Deus, né? Só as cruzes. Então a gente pensa às vezes, não, isso eu vou oferecer, né? Isso eu vou sacrificar, isso eu vou usar, né, como purificação para pensar nas almas e tal. Mas também as coisas boas, também os deleites. Então ele disse, olha, quando você estiver comendo uma sobremesa muito gostosa, você pode louvar a Deus aquela sobremesa. Você não precisa pensar, olha, eu nunca vou poder comer nada gostoso porque eu vou oferecer para Deus. Caso alguém te sirva uma sobremesa, você pode louvar a Deus, falar, nossa Senhor, que sobremesa boa, né? Ou então você olha a natureza, né? A gente está aqui no Pantanal, a gente viu tantas paisagens maravilhosas, você olha e louva a Deus. A gente encontrou as onças, e a gente se olha e fala, gente, que animal fantástico, não tem como não louvar a Deus. E tudo isso acaba descansando o nosso olhar, né? Você ter a contemplação do belo é algo que descansa, que a gente repousa. E Deus fez o mundo para que a gente pudesse usufruir dos bens que Ele fez. Então a gente sabe que, né, se você lê em Gênesis, que Deus construiu tudo isso e viu que tudo era bom, né? Deus criou aquilo para o homem usufruir, para a gente poder contemplar e enxergar o próprio Deus na obra da sua criação. E tem uma frase já bem conhecida, né, que diz que a paz é a tranquilidade na ordem. E quando a gente fala em descanso, tem muito a ver com essa tranquilidade, com essa paz. No fundo, a gente procura isso. Mas muitas vezes a gente esquece do pressuposto, que é a ordem. Então, a gente vai conseguir chegar nessa paz, nessa tranquilidade também com esforço. Então, para descansar, muitas vezes a gente precisa de uma intencionalidade, a gente precisa se organizar, um planejamento, né? Para criar esses espaços de descanso na nossa vida. E ainda mais se você for uma pessoa tendente ao ativismo, ao voluntarismo, a querer estar sempre rendendo, né, a todo momento. E então você vai precisar, né, a gente quer a tranquilidade, mas não quer passar pela ordem. Ou a gente acaba caindo nisso, né, de se descansar com miragens, com falsos descansos, que, por exemplo, essa coisa do excesso de dopamina das redes sociais e etc, que acaba deixando a gente viciadas, e aí aqui não tem ordem, né? Então a paz, a tranquilidade, o descanso pressupõe ordem antes. Isso, e é bom também a gente desmistificar, né? Tem muita gente que está beirando a achar que está depressivo, e muitas vezes é falta de ordem, porque a pessoa não está dormindo direito, né? O Guilherme sempre dá esses exemplos. Olha, às vezes o casal tá brigando muito quando o filho é recém-nascido, mas é porque simplesmente eles não dormem. Então você tem que ter paciência também. Claro que alguns momentos vão demandar mais trabalho, né? A gente tava conversando sobre isso. Claro que às vezes você vai ter que ter mais entregas no trabalho, você vai cuidar de um recém-nascido. Vão ser momentos que o seu descanso não vai ser assim maravilhoso, ideal, né? O ideal. Mas Deus também vai, com certeza, né, na sua sabedoria divina, Ele vai te dar umas brechas para você, com a massa que você tem, poder usar e planejar o seu dia para ter algumas válvulas de escape, né, e descansar em Deus. E aí é importante, eu lembro um outro conselho de um padre, que ele falou assim, olha, cada um tem um tempo necessário de sono. E eu me culpava, eu falava, pai, eu preciso dormir muito menos, porque eu preciso render mais, eu preciso fazer muito mais coisa e tal. E ele falou, olha, você tem que respeitar, porque Deus te fez desse jeito. Deus te fez, você já percebeu, né, que se você não dormir X horas, você vai ficar muito mal-humorado. Então você também
uma ideia muito legal que a Esther teve, que é uma humildade, né, Teté, que você estava falando. Isso, acho que no fundo Deus nos criou desse jeito, precisando dormir metade das 24 horas. Não, metade é muito, né? Mas por muito tempo, né, da nossa Muitas vida horas. A gente precisa dormir e nos alimentar. Então as nossas necessidades não deixam de ser também limitações humanas, né? A gente não consegue ser máquina, né? Então respeitar essas limitações, né? É uma forma de humildade até, é uma forma de a gente viver com o corpo, né, sendo humilde, né? Porque você se conhece, você sabe que você precisa daquele tempo, que, enfim, às vezes uma fase difícil pode ser falta de sono e você tenta se organizar para conseguir compensar de alguma forma. E isso não deixa de ser humildade, né? Reconhecer uma limitação, nem que seja uma limitação dada, né, que da nossa natureza, é uma forma também de praticar e não querer ser super heroínas, né? Porque muitas vezes você se frustra, você fala, nossa, fulana de tal dorme 6 horas e já tá ótima. Exato. E eu preciso dormir 7 para 8 para me considerar gente. Então, não dá pra gente se comparar, realmente precisa ter esse autoconhecimento e olhar diante de Deus e falar, Senhor, eu tenho essa retidão de intenção, né? O Senhor me fez assim, pelo visto, eu preciso realmente repousar. E aí a gente vai falar também daqui a pouco um pouquinho mais sobre o sono. E a gente pode pensar, né, que existem essas duas tendências. Ou a gente quer ser super heroínas, né, fazer tudo, dar conta de tudo, né? É uma coisa até meio estoica, né? Exato. Carregar o mundo nas nossas costas. Não, eu vou tocar os filhos, a família, o trabalho, vou ficar fitness, vou estar uma dieta, não sei o que, nananã. A gente pode cair nesse extremo, né? E aí a gente realmente vai desprezar momentos mais de repouso, de descanso, porque a gente quer ser produtiva o tempo todo. Ou a gente cai num outro extremo, né? Que a gente cai numa preguiça, a gente fica totalmente acomodado. Fala, não, eu preciso descansar, eu já não aguento mais, né? Você já larga, assim, os seus projetos por uma fadiga excessiva, que também seria um outro extremo. E aí, qual seria, então, né, uma solução? A solução vem, então, muito... Não, desculpa. Então, da onde que viria esse cansaço? A gente pode diferenciar em 2 aspectos, que é bem interessante, que aquele livro Aprender a Descansar, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, é um livro muito bom para vocês lerem. Acho que todo mundo precisa ler esse livro, né, Tess? Muito bom. É um livro maravilhoso, assim, eu já li, a Esther já leu, e nesse livrinho ele vai fazer uma diferenciação, que o cansaço, ele pode ter uma origem física, ou ele pode ter uma origem psíquica, né? Ou seja, de fundo afetivo, emocional. E aí a origem física, ela vai dizer o quê? Basicamente a respeito do sono e da alimentação. Ou seja, questões básicas, né? As questões fisiológicas básicas. Então, muitas vezes o cansaço está vindo por um sono que, ainda que sejam 8 horas, é um sono que não está bem regulado, que não é um sono profundo, que não tá, a qualidade do sono está comprometida. E a questão da alimentação. Então, muitas vezes, se a gente se entope de açúcar, de carboidrato, se a gente come fora de hora, se a gente vai dormir, né, depois de um churrasco, assim, a gente faz um churrasco à noite e vai dormir. Claro que isso vai comprometer nosso sono. Isso está atrelado a uma questão de origem física. Muitas vezes a gente está num ambiente que a gente não percebeu, que precisa reduzir as luzes, a gente já vai dormir cheio de estímulos e tal, tudo isso, né, essa luz exagerada antes de dormir, tudo isso contribui para gerar um cansaço físico. E o cansaço de origem psicológica ou psíquica, né, a gente precisa destrinchar também, que é o que a gente vai fazer agora nesse vídeo, que a gente tem que saber que a gente tem necessidades psicológicas, espirituais. Então, muito do nosso estresse, da nossa ansiedade, né, da nossa tensão, vem desse fundo mais emocional, que a gente não está sabendo organizar muito bem os pensamentos, a gente está consumindo muita coisa inútil, e isso está acumulando no nosso cérebro, né? Isso que a Esther falou, a falta de ordem. Imagina se você tem a sua semana planejada, o tanto de energia que você poupa pensando quando você acorda. O que eu vou fazer hoje? Isso daí é horrível, né? Você vai acabar queimando seus neurônios à toa. Exato. Sendo que você já podia estar se planejando para isso. E acho que uma coisa, só para dar um gancho aqui, se você for pensar, né, a origem física, o cansaço de origem física, que é a alimentação, o sono,
eles para te dar mais disposição, os dois te ajudam a dar disposição, existe essa mesma necessidade por dentro, que é essa psicológica. Então é como se a gente soubesse ou não alimentar bem o que está por dentro. Então a nossa mente, com o que a gente lê, o que a gente consome, né, o que a Ana falou, para que seja bem nutridas, e aí isso também faz parte desse cansaço ou descanso emocional, digamos assim, psicológico. E aí a Esther vai falar um pouquinho sobre isso, mas como é importante a gente ter esse autoconhecimento. Então agora passando para terceiro ponto da nossa aula, né, do nosso vídeo aqui, quais seriam então as soluções? Ana, eu sei que eu estou muito cansada, mas eu não encontro tempo, eu não encontro maneira para descansar um pouco, para pelo menos ter um respiro, né, e conseguir servir melhor os outros. Tudo que Deus nos ensina é em nosso bem, claro, né, a salvação da nossa alma e em salvação das outras almas. Então a gente tem que pensar, olha, se Deus nos ensina que é importante o descanso, é para a gente servir melhor, né, para a gente honrar esse templo do Espírito Santo que Deus nos deu, que é o nosso corpo, e para a gente poder dar mais para os outros, porque uma pessoa que está sempre muito cansada, ela vai ficar mais mal-humorada, vai ficar pavio curto. Então não adianta nada você ser uma mãe mega ultra produtiva e você vai ficar super impaciente com seus filhos, né? Às vezes, sei lá, por uma questão de ser cabeça dura e falar, não, eu não posso me permitir descansar, eu tenho que ser a guerreira. E aí quem vai pagar o pato são as pessoas que moram com você, vai ser seu marido, porque você está sempre reclamando. Então não é mais inteligente a gente buscar soluções para isso do que ficar negando que você precisa de um descanso? Exato. E algumas pessoas podem cuidar muito do corpo por conta de uma vaidade, né? Enfim, outras podem não cuidar do corpo porque acham que é fútil. E na verdade nenhum dos dois estaria bom. O ideal é que a gente cuide do corpo para servir melhor, para que os nossos dons consigam florescer, no fundo. A gente cuidar bem, né? Arar bem a terra para que ali consiga nascer as florzinhas de potencial que tem em nós, né? E acho que a parte física, então, né? Passando para soluções, então, no descanso físico. Pensar muito, primeiro assim, se tá tudo bem com você, qual foi a última vez que você fez exames, ver se tem necessidade aí de suplementar alguma vitamina, dependendo se mora na cidade, não tem muito sol, dependendo de onde você mora. É muito importante verificar, né? Assim, a gente tem ali os meios para verificar como que tá por dentro e ir atrás desses meios de endereçar, né? Então, se tá faltando alguma vitamina e tal. E isso vai te melhorar como um todo, né? Mas passando para o sono especificamente, acho que a primeira coisa que pode ajudar é ter um horário para acordar e um horário para ir dormir. Então, ter as duas pontas do dia de alguma forma amarradas, né? Já começa a ajudar a regular uma rotina de sono. É claro que tem muita gente aqui que está grávida, não dorme tanto bem, ou tem bebezinho que acorda de madrugada, mas essas situações normalmente elas são temporárias e a gente deve tentar buscar o máximo de meios para ajudar o bebê também a ir naturalmente chegando numa noite de sono um pouco mais longa e tal. E isso é outro assunto. Mas o que eu digo assim, primeiro foca no bebê e tenta fazer de tudo que você puder aí para ajudar ele a começar a dormir mais o quanto antes puder, né? Claro. Mas com paciência, vivendo o seu tempo. Mas se você já passou um pouco dessa fase, então coloca lá um horário para acordar e um horário para dormir. E muita gente, a gente falou já aqui no canal sobre o minuto heróico, e eu comentei que a gente precisa ter minuto heróico também para dormir. E às vezes é mais difícil, porque você fala, não, a noite é uma criança. Exato. Aí no dia seguinte você tá com aquelas olheiras de panda. Não é bem assim. Você precisa ser obediente, isso é uma virtude. Eu quero falar também um vídeo só sobre a obediência, que é uma virtude muito esquecida, né? Muito. A gente tem que obedecer, a nossas necessidades biológicas, a quem a gente é. A gente tem que obedecer. Bom, então, olha, até 10 horas, dizem, né? Os antepassados, eles diziam que quando dorme o dia é o momento ideal para você já ir se recolhendo e descansando. E quando amanhece o dia já é o momento ideal para você ir se levantando. O certo seria esse, porque o nosso ciclo circadiano e tal, tem umas coisas super interessantes sobre isso, mas a gente ter essa obediência, olha,
eu acho que o melhor é 9 horas, eu já tá indo pra cama, e se eu tiver leituras para fazer, eu posso ler nesse momento, assim, já mais descansada, aí já deixo o celular de lado, ter essa pontualidade para dormir. E às vezes, se você tem essa tendência mais ativista, super heroína, é mais do que querer sacrifícios grandiosos ali, coisas para fazer, para oferecer, o seu sacrifício pode ser justamente dormir na hora estabelecida. E às vezes isso que ninguém tá vendo vai te doer muito mais do que as coisas que aparecem por aí, né? E assim, sobre o sono, então ter esse horário, saber mais ou menos se conhecer e saber qual que é o ideal, né? A gente não pode nem dormir tanto, que também acaba causando aquela quase que uma ressaca, né? E nem dormir menos do que a gente precisa, idealmente, né? Exato. E além das horas necessárias, é importante que a gente busque um sono de qualidade, que a Ana já falou um pouquinho. E aí isso envolve evitar consumir substâncias que liberam, que despertam, né, perto da hora do sono, por exemplo, café, cafeína, né, tudo que tiver. Às vezes até exercício, né? Exato. Outro dia eu fui fazer exercício na sala, assim, à noite, eu não conseguia dormir. Evitar essas coisas. E aí também evitar, claro, aquela luz do celular antes de dormir, fazer uma higiene do sono mesmo, um ritual, para que as luzes sejam baixas, não tenha nada assim de luz de celular no final da noite. Evitar também que as refeições sejam muito perto da hora de dormir. Álcool parece que também prejudica muito a qualidade do sono, já está mais que comprovado, então tentar evitar ou tomar com bastante moderação. E tomar sol, parece que é uma das coisas que ajuda muito. Ter um tempinho de sol no dia melhora muito a qualidade do sono. E também que você falou, né? Muitas vezes um banho à noite pode te ajudar a descansar, desligar. Enfim, tem coisas assim. Um banho na temperatura do corpo, né? E você já fala dos óleos essenciais também, que podem também... pode ajudar muito, né? Aromaterapia, algumas coisas assim que vão ajudar. Chás, com certeza. E aí eu só colocaria um asterisco aqui, que a gente não pode ficar muito apegado a isso. Exato. Então tem que, assim, tem coisas óbvias que a gente tem que deixar sublinhado aqui no vídeo, senão vai ter gente que pode não entender tão bem. Mas a gente não pode virar, assim, um general e faltar com a caridade com outras pessoas por conta disso. Gente, licença, que agora é meu horário de dormir. Assim, claro que a caridade vai vir em primeiro lugar e a gente não pode também fazer disso um templo, né? Então, assim, tá passando o horário de dormir, aí você começa a ficar nervosa, não sei o que, você não tá também se abandonando em Deus. E lembrando, né, a gente fala tanto aqui sobre vida de oração, você vai fazer esse plano e a sua rotina conversando com Deus. Só fala, Senhor, o que você acha? Então, 9h30, você acha que é um horário legal? O Senhor me ajuda a cumprir isso, né? Você vai me dar a graça para tentar fazer isso, porque eu acho que é o melhor para mim, que é o melhor para as almas, né? Eu vou me santificar mais fazendo isso. Tudo você vai ver em oração primeiro, né? Você não vai sair da sua cabeça, mas você vai sempre consultar o nosso chefe, né? Exato. Eu ia tentar, a gente conversou com o chefe. Exato. No fundo, essa obediência que a Ana falou é a melhor expressão da humildade. Você saber, assim, respeitar os seus limites, respeitar suas necessidades e a dos outros também, né? E os acontecimentos que muitas vezes não acontecem como a gente quer. Então, por mais que a gente queira organizar nosso descanso, nossa rotina, a ideia é que cada dia e cada momento a gente sempre coloque tudo na perspectiva de sobrenatural. Então, meu Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Então então hoje eu vou abandonar tudo e vou dormir. Exatamente. Ou senão, não, aqui meu marido está querendo conversar, chegou mais tarde, enfim, meu Deus, eu vou abandonar então meu sono e vou ficar com ele hoje. Claro. Então amanhã você me dá uma energia extra de graça. Não, sim. A gente tem que viver a base desses combinados. Exato. E eu lembro que São José Maria, né, uma fase da vida dele, que ele dormia muito pouco, ele ia dormir e falava assim, Senhor, que esse sono seja tão profundo que pareça um sono de 8 horas. Então, porque ele queria acordar bem disposto para servir melhor a Deus, né? E ele acordava com essa graça, te via curadar, dormia tão poucas horas por dia, esses grandes santos, né? E aí você vê, realmente tem que ter essa perspectiva sobrenatural, porque daí você vai trabalhar na vinha do Senhor e Deus vai ajudar tudo, né? Ele é o maior interessado. E aí é isso, é interessante você pensar, nossa, como tem almas tão serenas que dormem tão pouco,
que acabam, parece que elas conseguem render bastante o trabalho, mesmo dormindo menos e tudo. Aí a gente entra nessa segunda solução, né, que seria a solução psíquica. Geralmente essas almas, elas sabem descansar em Deus, né, que é algo que a gente tem muito que ter como ponto de meta, como um alvo para a nossa vida, que a gente deve olhar para a nossa oração como Jesus vivia ao falar com seu Pai. Então ele se retirava, ele buscava um momento de silêncio, ele diz, né, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fale com teu Pai em segredo. Isso é um momento de retiro, né, são válvulas de escape ao longo do dia, que você vai se recolher com Deus e aquilo não vai ser pesado, vai ser na verdade um momento de descanso. Então se hoje você faz a oração e você acha que é um momento, ai meu Deus, tem que rezar, ai meu Deus, tem que fazer o terço, ai meu Deus, você tem que mudar a sua perspectiva, você tem que olhar que, olha, na verdade é um convite que Deus está me dando para eu dar uma pausa no meu dia, né, eu elevar meu coração ao alto. Isso vai trazer um descanso mental para mim, vai me ajudar a afinar o violino, né, como a Esther gosta de falar. E claro, lembrando, né, eu gosto muito de lembrar daquele conceito de São Bento, que ele vai falar sobre a regra de vida. E é tão interessante, por quê? Porque uma das soluções psíquicas é essa previsibilidade de rotina. Então, quando você tem um seu dia bem estruturado, mais ou menos 1 hora para cada coisa, para cada atividade, isso também te descansa. Você ter um dia muito solto, muito largado, sem previsão, não é só as crianças que sofrem com isso, né? A gente às vezes fala, criança precisa de rotina. Não, todo mundo precisa de rotina. Isso também alivia muito do peso da gente pensar o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora. E aí lembrar também, claro, que se a gente anda muito preocupado, a gente vai transformar essas preocupações em ocupações. Então a gente vai, bom, tá, mas se eu ficar toda hora pensando, e se, como vai ser no futuro, mas o passado, isso também atola nosso cérebro. Então, como uma solução, a gente vai transformar tudo isso em ocupação, a gente vai transformar isso em oração, a gente vai encaminhar essa preocupação. Então, treinar mais o abandono, por exemplo, não ficar nesse controle. E aí eu queria só lembrar, algumas de vocês conhecem aquele livro Regras para Mães, Regra de Vida para Mães, que eu já falei aqui no canal sobre ele. E ela fala que são 5 P's, né, que a gente tem que se atentar na regra de vidas. E desses P's é o pessoal. E ela vai dizer que ela chegou num momento de muita estafa, muito estresse, ela estava sempre perdendo a paciência com as crianças, parecia que ela não conseguia respirar, né, na rotina dela. E aí ela entendeu que a cada 15 dias ela ia ter praticamente o sábado para ela cuidar da formação espiritual dela, para ela fazer um exercício, sem as crianças. Isso que ela tem o quê? Acho que eram 5 crianças, 5 filhos pequenos, 5 menores de 7, parece. E aí ela conversou com o marido e chegou nessa conclusão junto com ele. Então, claro, ele teve que dar uma forcinha, né, ajudar em alguns sábados, fazer algum programa com as crianças, e ao mesmo tempo ela falou, não, mas realmente isso é importante para mim. Então foi um combinado. A gente estava conversando aqui, né, para preparar o vídeo, que quem é solteira consegue fazer o próprio horário, né, e tal. Mas se você é casado com filho, vai ser muito importante você trazer o seu marido e falar, olha, amor, eu percebi que para eu ser uma esposa melhor, né, uma esposa mais paciente, né, mais criativa também, porque é nesses momentos de descanso que a gente ativa o lado criativo nosso. Eu acho que seria muito bom eu ter, por exemplo, uma vez por mês um encontro com minhas amigas e poder tomar um café e etc. Isso tem que entrar no seu planejamento do mês. Ou então você fala, olha, nossa família pode uma vez por mês também fazer algum passeio num parque, fazer uma trilha, né? Perto de São Paulo tem Serra da Cantareira, tem Serra do Mar, enfim. Isso é um planejamento, isso é você ser intencional, né, na sua rotina para essas coisas que descansam. Você pode falar essas aqui, Té. Tá. Eu pensei muito no livro Essencialismo, ele fala assim, que é para todo mundo, né, para homens, mulheres e tudo, sobre essa necessidade do escape. E isso, é muito isso, você
você precisa ter momentos de escape para que você consiga calibrar a bússola dentro de você, né? E isso, né, ter um contato com a natureza de alguma forma, e ser muito criativas. E ao mesmo tempo você também precisa criar esses escapes no meio do dia. Então, o ideal é que a gente descanse um pouquinho no meio do dia, assim, todos os dias. Não quer dizer que a gente tenha que dormir, né? Pode ser que sim, pode ser que, principalmente para as mães que amamentam aí e tal, é um dever ali, se você conseguir 20 minutos, dormir junto com o bebê, enfim, fazer... Tirar uma sonequinha na Exato, poltrona. sem culpa. Né? Sem culpa. Mas também pensar que as mudanças de atividades também são uma forma de descanso. Então, você vai ter momentos no dia de mais concentração, que o cérebro vai estar ali concentrado, e aí depois você vai buscar um filho na escola, e aí você tem que tentar transformar aquele momento num descanso no carro, colocar uma música que você gosta, ligar para uma amiga enquanto você está no carro. Isso quer dizer uma atividade que descansa. Então, você transformar o seu dia e a sua rotina com atividades que de alguma forma tem estímulos diferentes e tentar inserir ali nos horários que, por exemplo, esses de trânsito, ou enquanto você está fazendo uma esteira ali, sei lá, colocar coisas que vão te lembrar, assim, de quando você era jovem, algum hobby, alguma coisa que você fazia que te, sabe assim, que encanta seus males, espanta. Espalha. Você espalha e você volta a ser você mesmo, né? E eu vivi muitas, agora há pouco, eu fui para um retiro e eu tava achando que eu tava com a vida super assim, rotina bonitinha e tal, encaixada. Só que aí quando eu cheguei no retiro e parei, eu percebi que na verdade eu tava me sentindo muito cansada por dentro, assim, eu tava... então às vezes você nem consegue parar para perceber que você tá cansada, se você não para. Você entra no modo... Exato, então por isso que é muito importante essa cumplicidade que a Ana falou, pedir ajuda, né, do marido, dos pais, pedir ajuda, porque isso vai ser aquela máscara do avião que você coloca primeiro em você para ajudar os outros depois. E só um ponto, né, pode ter gente assistindo falando assim, vocês estão falando de descanso, mas vocês não sabem da minha rotina. Sempre tem alguém, né? Mas assim, Deus te deu a sua rotina. Também a gente não está falando uma fórmula específica. A gente está falando dentro da rotina que Deus te deu, dentro das circunstâncias que Deus te deu, que você vai santificar. Como que você... Aí que entra o autoconhecimento. Você vai olhar a sua rotina, que nem fez essa autora da regra de vida para as mães. Você vai olhar e vai falar assim, olha, dentro disso que eu tenho, da minha realidade, como que vai ser o meu esquema de descanso, de escape, né, de poder ter mais um respiro, né, oxigenar melhor a minha alma, meu corpo, etc. E aí você vai falar para Deus, me mostra, né, eu tô achando impossível, eu não tenho nenhum tipo de ajuda, eu moro sem rede de apoio, eu sou mãe solteira, muitas coisas podem aparecer. Mas eu tenho certeza que vai aparecer uma solução, porque Deus vai te conhecer melhor que você mesma. E é interessante que esses dias eu estava conversando com uma moça na natação e ela disse, olha, eu tenho 4 filhos e quando a minha mais velha nasceu, eu percebi que eu precisava voltar a fazer dança, que eu fazia balé quando eu era mais jovem e aquilo ia ser um momento meu de descarregar mesmo, né? De oxigenar, de eu ser uma mãe melhor, de eu ter mais energia para os meus filhos, porque junto exercício com música, etc. Então, ela falou, a partir do nascimento dela, eu nunca mais parei. Assim, toda semana eu tenho o meu horário da dança, depois que eles dormem, enfim, né? Cada um vai olhar para a sua rotina e perceber. O descanso, no fundo, é uma forma de saúde mental, né? Então, é realmente um dever, né? E aqui, posso tentar dar uns exemplos, assim, acho que para cada um ver, assim, cada um descansa de um jeito, mas pode ser, por exemplo, que você descanse fazendo uma unha, né, pintando a unha, assim, fazendo alguma coisa de autocuidado relacionado à imagem, indo no cabeleireiro, sei lá, a cada 3 meses para fazer um corte, uma hidratação, ou pode ser que você descanse com contato com pessoas que você ama, sua família. Às vezes você precisa de um tempo com a sua família e você sai, parece que você pegou a mola, apertou e depois ela sai assim, ó, disparando. Sim. Porque no fundo você
estava precisando daquilo, né? Desse contato com a sua família, para você é muito importante. Ou um café com uma amiga, né? Falam que as sanguíneas, elas precisam de um tempo de social com alguém, né? Ou para você, o seu descanso vai ser fazer um trabalho manual, uma comida, pôr a mão na massa literalmente, costurar alguma coisa, fazer uma cerâmica, ou vai ser algo mais corporal, assim, um esporte mesmo, o esporte sempre descansa. Eu acho que ele entra muito nisso como uma coisa que a gente deve fazer, mas às vezes enfim, uma coisa um pouco mais artística, né? Enfim, bons filmes também alimentam a parte psicológica nossa, né? O nosso imaginário, tudo, os afetos. Se a gente vê filmes bons, eles vão de alguma forma também nos distrair de um jeito bom, de tanta coisa que a gente tem para fazer e tal, e nos descansar. E tem gente até que fala, não, mas eu não assisto o filme porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. E assim, sempre vai ter, né, Teté? Exato. Sempre vai ter coisas mais importantes para você fazer. Mas aí, assim, tá no seu planejamento e muitas vezes é um tempo de qualidade com o seu marido, ou um tempo em família, que você vai assistir um filme. Tem filmes muito bons. As crianças aqui estavam falando do filme de São Felipe Neri, Santa Bernadette, que a gente falou no último vídeo. Então, assim, você pode unir bom conteúdo com descanso. Então, isso é maravilhoso. É uma coisa super lícita. E a gente estava lendo o livro Filoteia, né, aqui na viagem, e tem um capítulo só sobre os descansos lícitos. E São Francisco de Sales é esse santo da mansidão. E ele falava isso, ele falava que é muito importante você ter um tempo de recreação, que você não vai se apegar demais. Então, assim, você não pode, se não tiver, eu vou me desmoronar. Não, você não pode se apegar demais em termos de afeto, de afeição, mas você precisa sim ter momentos que você vai jogar um jogo, joga damas, né? Ele dá uns exemplos bem antigos, mas enfim, a gente tem uma amiga que ela falou que ela e o marido, eles começaram uma vez por semana a montar Lego juntos, sabe? Depois que ele chegava do trabalho. E eu achei isso muito bom, porque ele realmente descansa a cabeça, é um tempo de qualidade, cada um vai achar o que é melhor. E eu lembro de uma coisa, Ana, também, de uma forma geral, mesmo o nosso trabalho, né, as coisas que normalmente nos cansam, quando a gente vive tentando, né, buscar essa presença de estar realmente pensando só no que a gente está fazendo ali, isso também naturalmente nos organiza, né? Então, muitas vezes o nosso cansaço, quando ele é mais psicológico, esse cansaço de ter ansiedade, medos, que são os cansaços mais perigosos, né? Não solucionam simplesmente só dormindo, muitas vezes. A nossa ocupação e o que a gente deve fazer a cada momento, a gente estando muito presente neles, aquilo é uma cura. Então, muitas vezes a gente está, às vezes, dispersa fazendo o que a gente está fazendo, ou pensando na próxima coisa, ou deixando muitas abas abertas ao longo do caminho e não terminando. E então só esse estar presente e desfrutar de cada momento, mesmo que ele seja muito cansativo, se for um banho com uma criança, colocar uma musiquinha de fundo e tentar transformar, né? No fundo, tentar mudar nossa ideia mental, que normalmente nos fala assim, droga, agora, meu Deus, tem que dar comida antes do banho, tô cansada, e contar pro nosso cérebro uma outra história. Boa. Em vez de querer, acho que Santa Mãe de Aquino dizia que a gente deve tratar esses nossos pensamentos não como déspota, né, de mandar assim, para de pensar nisso, isso é ruim, isso é bom, né? Mas como político, né? Então vamos conversar com eles, vamos mostrar para eles um outro lado. Sim. Então a gente vai no fundo continuar fazendo as mesmas coisas, mas com um novo horizonte, com uma nova um ponto de vista que a gente está contando para nossa cabeça. Então agora eu vou pegar trânsito? Não, agora eu vou ligar pra minha amiga que eu tô com saudades, agora eu vou ouvir essa música que eu tanto amo e vou cantar aqui no carro sozinha, agora eu vou ter um banho premium, sei lá, de 5 minutos a mais que o normal, em vez de fazer só, agora eu vou tomar banho, depois eu vou fazer isso. Não, calma, agora é o banho premium. Faz, sabe, começa a falar pro seu cérebro de um jeito diferente tudo que você tá fazendo. E aí isso é realmente muito poderoso, né? Muito. Nossa, maravilhoso. Então, assim, pra gente já concluir, né, tudo que a gente falou, espero que tenha sido muito bom para vocês, mas só para fazer um desfecho, uma conclusão,
a gente lembrar sempre dessa ideia, que a gente precisa estar em sintonia com o Espírito Santo. Então, esse sentimento de culpa, é porque no fundo você está faltando um autoconhecimento e um diálogo com Deus. É porque a partir do momento que você já falou com Deus, já está resolvido. Então você não vai se sentir culpada se naquele momento do seu cafezinho você está tomando um café tranquila. A Cássia Calamuro fala muito disso. Olha, esses são meus 15 minutinhos do café no meio da tarde para eu ter mais energia para as crianças. Então, lembrar que tudo tem um momento. Então tem um momento de descanso, tem um momento do trabalho, tem um momento do exercício, tem um momento que você vai prestar um serviço ao próximo, vai ter um momento que você vai estar com as crianças para brincar, e tudo vai seguindo uma ordem. E Deus, claro, às vezes vai pedir um pouco mais de entrega, um pouco mais de sacrifício, mas aí Ele também vai te dar as graças para você passar por aquilo da melhor forma possível, com certeza. E também, só para terminar, então, quem quiser ficar por dentro, né, das novidades do livro da Esther, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem na comunidade dela, né, no grupo do Lab. Ela tem vídeos muito bons também no YouTube, vocês precisam lá conferir. E a gente já abriu a nossa página de interessados no devocionário diário, que eu também vou deixar na descrição do vídeo. Então, também estamos com um lançamento próximo. Eu e a Esther, a gente está sempre unidas nas fases, até vamos lançar um livro na mesma época. Exato, a vida inteirinha. A gente vai fazer um combo para você. Gente, que legal. Mas então é isso, e escrevam as dúvidas que vocês tiverem, ou então, né, se às vezes vocês querem compartilhar, eu não consigo isso, eu não consigo entender isso, ou eu me sinto ainda muito culpada. E sobre o tema da preguiça, né, que a gente nem chegou a falar muito aqui, mas lembrando que a preguiça é um vício de você evitar o que dá mais trabalho. Então, se você está procrastinando coisas importantes, é a preguiça. Você não está deixando de encarar, pode ser preguiça, mas seguindo o que a gente falou, né, de você ter um planejamento, ter uma intencionalidade no descanso, te traz um alívio. Você está num dia muito difícil de trabalho, você pensa, olha, não, mas sábado eu tirei um tempo para fazer tal coisa. Já te relaxa só de saber que existe essa previsibilidade de você poder contemplar um pouco de silêncio, né, de meditação, de tranquilidade num futuro próximo. Isso é muito bom, isso alivia o nosso cérebro, essa carga que a gente traz no nosso cérebro. Exato. E lembrando que a gente vai ter o encontro do Clube do Livro, que a gente vai falar justamente sobre preguiça, que vai ser ao vivo na quinta-feira. Por isso, gente, para vocês acompanharem a próxima. Quinta-feira, 8h30 da noite, ao vivo no YouTube, a aula sobre a preguiça e o anseio pela paz, tá bom? Nos vemos lá. E obrigada, Pepezinho. Muito obrigada, pessoal. Seja a primeira participação de muitas. Obrigada. Tchau, tchau.